Olá, turma de alunos do curso Técnico em Agroindústria do IFAL Campus Batalha. Espero que estejam todos bem na quarentena. E para não perder o vínculo com nossa disciplina de microbiologia geral e de alimentos, vamos dar continuidade de onde a gente parou. Algumas pessoas mandaram fotos do caderno e eu acredito que todas as turmas tenham parado mais ou menos daqui, onde a gente fez uma pequena revisão sobre bactérias, listou os principais gêneros encontrados em alimentos. Então, os últimos slides que a gente teve na aula foram esses aqui. A gente relembrou que bactérias são organismos unicelulares e procariotos. Então, quem participou das últimas aulas aí vai lembrar o que são esses conceitos. O tamanho das bactérias vai variar aí entre 0,5 a 5 micrômetros, é um outro aspecto que a gente vai ver nas aulas de hoje também. E, como vocês já estão carecas de saber, são seres vivos, micro-organismos, que só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio. O que a gente visualiza nas placas de Petri, que eu levei nas aulas passadas, são as colônias, né? Que, se Deus quiser, ainda esse ano, a gente vai cultivar também nas aulas práticas para vocês poderem ver ao vivo também essas colônias de bactérias aí. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho de morfologia celular, que é o estudo das formas, dos tamanhos dessas bactérias. A morfologia celular é uma característica facilmente reconhecida, né? A gente visualizando essas bactérias pelo microscópio, a gente consegue perceber facilmente a morfologia da célula, porém, não é um indicador muito adequado para que a gente consiga aferir, para que a gente consiga conhecer as demais propriedades de uma célula bacteriana. Então, apesar de ser uma característica que facilmente a gente reconhece, essa morfologia não consegue nos informar sobre diversas propriedades, como o tipo de respiração, se é uma bactéria patogênica ou não, que tipo de nutrição essa bactéria promove e assim por diante. Quando a gente fala do estudo da forma, da morfologia de uma célula bacteriana, a gente está querendo dizer não apenas a forma, mas também o tamanho e como que essa bactéria se organiza, ou seja, o arranjo. E é isso que a gente vai ver nos próximos slides. Com relação ao tamanho, o tamanho de uma bactéria é uma característica extremamente variável, certo? Geralmente, as bactérias possuem tamanhos aí entre 0,5 a 5 micrômetros. Só que a gente tem nessa próxima tabela aqui, olha, vocês podem ver que uma das maiores bactérias catalogadas até hoje é a Thiomargarita namibiensis, com 750 micrômetros, até bactérias extremamente pequenas, como a Mycoplasma pneumoniae, com 0,2 micrômetros. Então, assim, o tamanho é um dos aspectos mais variáveis de uma bactéria. A forma, que é, para mim, nessa aula, uma das coisas mais importantes, é o que eu quero que vocês tenham mais atenção, tanto a forma como ao arranjo. Basicamente, a gente pode categorizar, né, classificar as bactérias de 3 formas. As esféricas, também chamadas de cocos, né? Então esse nome cocos, basta a gente lembrar de um coco na praia, que é redondinho, que é esférico. Um outro tipo de forma seriam as cilíndricas, né, os bacilos, os bastonetes, que têm a forma de um bastão, e o terceiro tipo seriam as espiraladas. Então, são basicamente esses 3 tipos que a gente vai conhecer aqui na aulinha de hoje. As esféricas também são chamadas de cocos, e como vocês estão vendo aí nas figuras, são bactérias que têm a forma arredondada, a forma esférica. E esse tipo de bactéria pode se organizar, pode se arranjar de diferentes formas. Quando a gente fala em arranjo, é justamente como que essas bactérias se agrupam. Como vocês podem ver, elas podem estar agrupadas de forma isoladas, formando o que a gente conhece por cocos isolados, que vocês estão vendo aí à esquerda do slide. Quando elas se agrupam em pares, aos pares, de 2 em 2, a gente chama esse arranjo, essa organização, de diplococos. E como exemplo de diplococo, a gente tem aí a bactéria Neisseria. É um gênero de bactéria onde algumas cepas desse gênero estão associadas à doença da meningite, certo? Diplococos e cocos isolados. Então, até agora, tranquilo, né? Quando esses cocos se organizam
na forma de tétrades, é quando elas estão assim, olha, formando 2 pares unidos. 4 cocos formam, então, uma tétrade. Quando a gente tem a união de 2 tétrades, no caso, 8 cocos, como vocês estão vendo em amarelo aí à direita do slide, a gente tem uma estrutura chamada de sarcinas, certo? Então, vamos voltar aqui. Cocos isolados, ok? Diplococos, quando a gente tem os cocos aos pares. Tétrades, quando a gente tem 4 cocos organizados dessa forma aí. Ou sarcinas, que são a união de 2 tétrades, ok? Quando os cocos se organizam na forma de um cacho de uva, como vocês estão vendo aí à esquerda, na parte superior, a gente chama esse tipo de arranjo de Staphylococcus, certo? E aí a gente tem um exemplo clássico, que é o Staphylococcus aureus, né? Quando esses cocos se organizam na forma de um cacho de uva, fica fácil de lembrar, a gente chama esse tipo de arranjo de Staphylococcus. Quando esses cocos se organizam na forma enfileirada, que nem um colar de pérolas, como vocês estão vendo aí em amarelo, a gente chama esse arranjo de strepto. No caso, como é cocos, streptococcus, né? Aí no canto direito abaixo você tem um exemplo dos streptococcus também. Eles estão agrupados em cadeia. A segunda forma que a gente vai estudar seria a cilíndrica, quando as bactérias se apresentam na forma de bacilos, ou bastonetes, ou bastões, como vocês estão vendo aí na imagem. Os bacilos também podem se organizar de forma isolada, como vocês estão vendo aí, bacilos isolados, assim como os cocos também podem se organizar aos pares, formando o que a gente chama de diplobacilos, e um exemplo clássico aí é a Klebsiella pneumoniae, que uma das bactérias, né, responsáveis por causar o quadro de pneumonia. Os streptobacilos, assim como os cocos, também podem se organizar de forma enfileirada, formando essa cadeia aí enfileirada de bacilos. Aí a gente tem o caso do Bacillus anthracis, um exemplo clássico aí de organização em streptobacilos. Uma terceira forma que a gente também vai apresentar aqui são as formas espiraladas. E dentro dessa categoria, a gente tem a forma de vírgula, chamada de vibrião. Aí um exemplo clássico de vibrião é o Vibrio cholerae, responsável pela cólera, né? Uma doença aí antiga e que até hoje acomete muitas pessoas. Então, quando a gente tem esse tipo de bactéria em forma de vírgula, geralmente também ela vem com um flagelo, que mais para frente a gente vai estudar a função desse flagelo, que está bastante relacionada com movimentação dessas bactérias. Mas a gente também tem vibriões que não vão possuir esses flagelos. Além do vibrião, a gente tem formas espiraladas na forma de espirilos e de espiroquetas. Os espirilos, à esquerda do slide, como vocês estão vendo, são mais curtos, têm um corpo mais rígido e tem esse flagelo que é para o lado de fora da bactéria, responsável pela movimentação dessa bactéria. As espiroquetas, como vocês estão vendo aí à direita, têm a forma mais alongada, tem um corpo mais flexível e o flagelo que auxilia o movimento dessas espiroquetas está localizado ao longo da membrana, né? Então, esse tipo de bactéria, espiroquetas, elas se locomovem por um tipo de propulsão. Aí, como a gente tem uns 2 exemplos aí, o Treponema pallidum, que é a bactéria responsável pela doença chamada sífilis, bastante conhecida, e um outro exemplo abaixo, a Leptospira interrogans, causado aí, o nome já sugere, né? Causando aí, o nome já sugere a leptospirose. Porém, galera, algumas bactérias não possuem formas constantes, ou seja, podem variar. Tem bactérias cuja a forma varia de acordo com o meio ou o tipo de associação. E aí a gente tem 2 casos. Um deles é o processo de involução,
que é quando a bactéria consegue mudar a sua forma devido a alguma condição desfavorável, como, por exemplo, a presença ou ausência de oxigênio, um pH desfavorável, presença de produtos tóxicos, entre outros. Um outro caso de mudança na conformação seria o pleomorfismo, onde a bactéria não apresenta uma morfologia única, mesmo que ela se encontre em uma condição favorável à sua sobrevivência. Aí, como exemplo, a gente tem a bactéria denominada Haemophilus influenzae, onde ela vai ter formas entre cocos e bacilos, ok? Galera, essa foi a aulinha de hoje, bem rápida. Eu vou disponibilizar para vocês agora na forma de um questionário do Google, um exercíciozinho de fixação, e eu quero ver quem vai acertar mais, viu? Vou mandar essas aulas no grupo e vocês compartilham com seus amigos. Joia, obrigada, boa quarentena, se cuidem.